Olá! Bem-vindos a mais um vídeo. Antes do vídeo começar, deixo-vos aqui esta mensagem e umas imagens bonitas de Sakura que eu filmei no Japão. Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Então, eu já aqui estou no Japão há bastante tempo a fazer tours seguidos e são todos diferentes. E todos os grupos são diferentes, e todos os tours são diferentes, e todas as dinâmicas são diferentes. Mas uma das coisas que eu notei e também aprendi é que pequenas coisas podem fazer as pessoas não gostarem nada daquilo que estão a fazer ou não gostarem da experiência e deixarem de sentir que estão no Japão. Então, eu vou falar dessas coisas do ponto de vista de que eu acho que é um ponto de vista construtivo, porque é isso que é útil. Então, se vocês tiverem a planear uma viagem ao Japão, quer seja com os vossos amigos, com os vossos familiares, etc., pode ser comigo ou semigo, não precisa de ser comigo, tenham em conta estas coisas na vossa viagem, porque fazem muita diferença. Então, uma delas é, preparem-se para o que vai ser o Japão e para estarem no Japão como se está no Japão. Então, há determinadas coisas como, por exemplo, não falar, não usar a voz. Não há maneira mais direta de dizer isso. Não falar, não usar a voz. Aqui no Japão não é suposto vocês estarem a falar, estarem a usar a voz alta, a projeção de voz, na rua, nos transportes, etc. Há sítios para vocês irem conversar e estar e usufruir de hangout. Sim, há, mas não andar por aí, não nos transportes, não no meio da rua, não à frente dos hotéis, etc, etc, etc. Ninguém vai correr atrás de vocês com uma vergastada para vos dar ou têm que pagar uma multa se o fizerem. A questão não é essa. A questão é que vocês vão estar a incomodar muito mais as pessoas. Os japoneses vão expressar que vocês vão estar a incomodar e vão expressá-lo claramente e às vezes vão convidar-vos a sair daquele sítio. Mas mais do que isso, eu acho que o que acontece é que vocês não entram no mindset, não se concentram no eu estou aqui e agora. E essa questão de concentrarem-se no eu estou aqui e agora, isto é o Japão, eu estou no Japão, esse lugar mental, vocês não chegam a esse lugar mental se vocês estiverem sempre a ser estimulados e também se estiverem sempre a estimular outros através da conversação, nomeadamente se estão a manter uma conversação em português. Então se vocês são um grupo de portugueses, brasileiros ou que seja, nacionalidade, mas vocês são um grupo e vocês continuam constantemente a falar na vossa própria língua, vocês não se conectam realmente com o sítio onde estão, no momento em que estão, com o aqui e com o agora, e eu acho que vocês passam por cima e nem se apercebem de uma parte muito importante da experiência. Há ali mais ou menos um número crítico, que normalmente é 5, 6 pessoas. Há pessoas que conseguem ainda estar 5, 6 pessoas e estar muito concentradas em estar no Japão. Há pessoas que não conseguem, portanto, em grupos maiores do que 4 ou 5 pessoas é mais difícil manter isto, mas é possível se vocês fizerem esse exercício. Olha, vamos, por exemplo, coisas muito práticas. Quando vocês estão no autocarro, ou no comboio, ou no outro meio de transporte qualquer, se as pessoas se desligam do facto de estarem no Japão, encaram o meio de transporte, encaram esse tempo da viagem como um tempo vazio e começam a falar uns com os outros, às vezes outras coisas da sua vida, de coisas em Portugal, do trabalho, etc. Não estão ali, não estão no aqui, no agora. Então não estão a olhar para a paisagem, não estão a receber da parte do Japão cues, dicas que existem em todo o lado, na maneira como as pessoas vestem, nas coisas que se veem na paisagem, na maneira como os cartazes dos anúncios são postos, nos avisos sonoros. Portanto, se as pessoas não encaram a mesmo estas partes que aparentemente são técnicas como experiências de estar no Japão, perdem essas experiências de estar no Japão. Porque a deslocação do sítio A ao sítio B é também ela em si uma experiência. Há muito tipo de estímulos e muito tipo de informação. Alguma dela eu ajudo-vos a descodificar ou dou-vos dicas. Olha, reparem nisto. Às vezes eu não digo muito, mas digo só, reparem nisto. E mais tarde pego naquilo e explico. Também para não estar a falar na própria carruagem. Mas há muitas maneiras que vocês podem ou aproveitar muito a experiência ou perder muito da experiência
e não ver e não usufruir da experiência, porque fazem essas escolhas, desculpem, tive que ajeitar aqui a luz, porque fazem essas escolhas de, por exemplo, ver a deslocação como só sendo do ponto A ao ponto B, em vez de ser também uma oportunidade de imersão. Outra questão é a gastronomia. Se vocês estiverem aparentemente abertos à ideia da gastronomia japonesa, mas depois na prática, se vocês tiverem, por exemplo, é difícil é difícil para mim falar disto, porque normalmente as pessoas nem sabem o quão viciadas estão em certos hábitos. E eu digo isto tendo consciência do poder das palavras. Viciadas. Porque os hábitos viciam as pessoas. E quando as pessoas não fizeram um trabalho pessoal de autoconhecimento, de autocrescimento, e de perceberem, isto que eu estou a manifestar do ponto de vista das emoções, do comportamento e dos pensamentos recorrentes é um vício. E depois combaterem esse vício, ou terem consciência dele e saberem como encaixá-lo. Se as pessoas não fizeram isso, normalmente é na própria situação da viagem que são confrontadas com traços do seu caráter, da sua personalidade e com vícios que nem sabiam muito bem que tinham ou que não os classificavam como tal. Então, aqui no Japão há muitas coisas que são muito diferentes e quando há muitos estímulos diferentes, às vezes há um fascínio, mas também há uma recusa e também há uma refuta, não é? Uma tipo, não, isto eu não quero. Se as pessoas acharem que gostam da comida japonesa, mas depois chegam cá e percebem que estou no Japão, e depois estou no Japão há 3 dias, e depois estou no Japão há 5 dias, e depois estou no Japão há uma semana, depois estou no Japão há quase 2 semanas, e só há, mas com muitas aspas, a comida que há no Japão, e não há aquelas coisas que lhes eram mais familiares, e no ritmo, e nas horas, e da maneira que lhes eram familiares, então isso pode ser muito difícil para as pessoas. Eu digo isto com alguma compaixão. Eu sei que é difícil para as pessoas não terem aquilo em que elas estão habituadas, nas horas, nos ritmos e na maneira como elas estão habituadas. Mas esse desconforto ao qual uma viagem expõe uma pessoa é suposto ser um desconforto, porque é suposto ser uma fronteira que se passa, uma barreira que se ultrapassa, um novo estado de existência que se alcança. É suposto a pessoa confrontar-se com esse desconforto, bem, e lidar com ele. Algumas pessoas aprendem com ele e tiram daí uma boa experiência, há outras que não e que odeiam estar aqui, ou odeiam ao final de algum tempo, progressivamente mais, odeiam essa sensação de desconforto e ficam muito apegadas àquilo que lhes causa desconforto. Isso é que é fascinante para mim, porque é profundamente diferente da minha própria experiência do desconforto. Para mim, ser confrontada com o desconforto e a diferença é sempre fascinante e é sempre, olha, mais uma coisa para eu superar. Mas eu estou a perceber que para muitas pessoas isso introduz muito cansaço e muita fricção e que leva-as progressivamente ao desespero. Então, eu sei que as viagens são exigentes, as viagens que eu proporciono às pessoas são propositadamente exigentes, psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, porque não acredito em experiências superficiais da existência. Acho que isso é fútil e nós não nascemos para isso, nós nascemos para profundamente nos transformarmos e passarmos a estados superiores de existência o mais rapidamente possível. Eu encaro a encarnação como uma coisa que tem que ser eficiente. Então, sim, quer dizer, sofrem com isso, sofrem com não ter os seus vícios correspondidos e os seus hábitos correspondidos. Então, trabalhem muito bem essa parte em vocês e tenham consciência de que isso está a acontecer em vocês quando estão aqui no Japão. E o meu convite, é só um convite, é só uma sugestão que eu deixo sempre a toda a gente, é que abracem a diversidade e também abracem a vossa própria necessidade de criar fronteiras e de perceber, eu preciso de um determinado ritmo, eu preciso de tomar esta coisa a esta hora ou fazer esta coisa nestas circunstâncias. Descubram o ritmo que funciona para vocês, para continuarem a ser pessoas compassivas, funcionais, inteligentes e felizes. Descubram o que é que funciona para vocês e que nível de conforto e de ritmos e de rotinas é que é indispensável. E façam ali um processo de negociação. Ok, aqui no Japão não é 100% japonês fazer isto, mas eu vou fazer isto para me sentir bem, porque eu sei que eu assim vou funcionar e ser bom para mim e para as outras pessoas. E pronto, e arranjem uma coisa que funciona para vocês. Agora, se vocês estiverem a visitar o Japão como turistas e só estiverem cá 2 semanas ou 3 semanas,
Há realmente coisas que vocês vão sentir impactos da diferença e vai ser um desafio para vocês. E quando estão em particular em grupo a viajar, vai ser ainda mais difícil. Por exemplo, se num grupo houver pessoas que precisam de ir tomar um café depois da refeição e a gente passar meia hora à procura de um café italiano que não cai em lado nenhum, um expresso, não sei o quê, a gente vai atrasar tudo por causa dessa pessoa, então, ou dessas pessoas, então vai introduzir ali alguns problemas, ou se houver necessidade de mudanças de itinerário por causa de certas pessoas que querem ir fazer qualquer coisa específica. Estão a ver, tudo isso cria fricção, tudo isso cria, sobretudo se é visto não como uma colaboração, mas como cedências que se tem que cobrar a seguir, tudo isso cria alguma animosidade que é inimiga da vossa experiência prazenteira de estar aqui. Então, escolham muito bem com quem vão e o vosso mindset quando vão e quão imersivas querem ter a vossa experiência. Porque assim, se vocês acham que, ok, o que eu quero ver do Japão são highlights, a vista do postal, postcards, eu quero ter experiências instagramáveis do Japão, ok, no judgment here. Reconheçam que é essa a experiência que vocês querem ter. Querem ficar em hotéis em que o padrão é ocidental, querem comer pequenos almoços torrados e café, querem andar de carro, por exemplo, táxi, vão gastar mais com isso, mas ok. Reconheçam qual é o padrão que funciona para vocês, porque senão podem realmente ter uma experiência contraditória àquilo que vocês estão à espera. Então, basicamente, o que eu quero dizer neste vídeo é eu sou loucamente exigente comigo própria do ponto de vista de como é que eu ia dizer, receber, processar, encaixar a cultura japonesa, trabalhá-la, compreendê-la, interrogá-la, questionar muito, fazer uma lista de tópicos. Isto aconteceu nesta circunstância, vou ver qual é o significado disto a seguir. E normalmente eu espero pessoas assim também, que estejam no Japão a viajar comigo com esse estado de espírito. E eu acho que esse estado de espírito sinceramente, eu acho que esse estado de espírito é conducente a práticas de visitação mútua de pessoas mais sustentáveis. Eu não acredito na indústria do turismo massificado, já estou nesse meio há muitos anos e conheço-lhe todos os vícios. Acho que é insustentável, acho que é imoral, acho que é indecente a maneira como se objetificam pessoas, lugares e culturas. Então eu acho que as viagens, quando existem, já que existe toda a questão da poluição associada às viagens aéreas, quando as viagens existem, eu acho que elas não existem para serem confortáveis. Se é que me faço entender. Se é mais do mesmo, não. Fiquem em casa e vejam televisão. Ou vídeos. Pronto, uma grande beijoca para todos. Tenham uma boa semana e até breve, algures aqui no Japão. Wait, it's not coming right now.